Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Bem, chegamos para concluirmos a nossa abordagem de Paulo à igreja em Éfeso. Né? Programa anterior, ministrei até o versículo precisamente 12. Louvado seja Deus. Foi quando eu disse que Paulo, nesse capítulo, bem como em toda essa epístola, nesse tempo, preparava os irmãos para algo que iria acontecer em suas vidas, né, pela presciência de Deus. E quando a gente chega em Apocalipse, a primeira carta é escrita à igreja em Éfeso, e a recomendação ali era que os irmãos voltassem ao primeiro amor. Também pontuei que o apóstolo estava conscientizando os irmãos que a batalha espiritual, a luta não é contra a carne nem sangue, sim contra os principados e potestades. Expliquei tudo isso aqui. Você não escutou, não assistiu? Está aqui no YouTube da Rádio Tamandaré, está aqui no Instagram da Rádio Tamandaré, está no Facebook do Acorda Bênção e no YouTube Acorda Bênção. Efésios capítulo 6, primeira parte. E vamos dar sequência a essa abordagem, tratando exatamente dessa correlação que o apóstolo Paulo fez da veste do soldado romano com a relação que o cristão tem que ter com a palavra de Deus e a oração. Em outro momento, eu até falei que a leitura da palavra e a oração devem andar juntos, né? Porque se o crente só lê a Bíblia e não ora, ele fica muito crítico, fica, na verdade, muito metido a teólogo, fica metido a inteligente, fica metido a sabichão, né? Fica muito crítico, e em alguns momentos muito cético, muito seco, inclusive. Cético não é seco, cético é incrédulo para algumas coisas, né? A manifestação, por exemplo, do Espírito sem explicação, tudo que é muita lógica. A palavra mistério para ele fica uma coisa inconcebível. Quando ele só lê a Bíblia, e seco, que é diferente de cético, né? Eu me refiro à falta de sensibilidade, à falta de óleo, né? A falta de flexibilidade. Quando o crente só lê a Bíblia e não ora, ele fica assim, muito teólogo, muito filosófico e muito crítico a muitas coisas, muito questionador. Quando esse crente só ora e não lê a Bíblia, aí esse fica exageradamente pentecostal, exageradamente sensível, né? E também muito misterioso, tudo dele é mistério. E aí ele fica a um passo do fanatismo exacerbado. Nós devemos ser fanático por Jesus. Jesus deve ser o nosso ídolo, na verdade. Não ídolo morto. Jesus é ídolo vivo. A palavra idólatra vem de ídolo, inclusive, né? O ídolo vem de idólatra. Quando a gente diz para uma pessoa que ela é o nosso ídolo, a gente está idolatrando aquela pessoa.
Por isso que o ídolo do cristão é Jesus. Então, as duas coisas devem andarem juntas. A palavra e a oração. Porque aí anda junto o conhecimento e o poder de Deus na vida da pessoa. E aí Paulo faz essa correlação da indumentária do soldado romano, da veste do soldado romano, para nortear o cristão, os irmãos em Éfeso, sobre a sua batalha espiritual. Querendo ou não, você já está inserido nessa batalha, já está inserido nesse contexto. Uma vez que você se converteu a Jesus, uma vez que você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, uma vez que você nasceu de novo, você já está inserido nessa batalha espiritual. É importante entender, quando diz que a batalha não é contra carne e sangue, que não é contra pessoas o nosso conflito. Embora nós tenhamos conflitos sociais, né? Nós temos conflitos sociais. A Bíblia diz que os nossos inimigos são os da própria casa da gente, da própria família da gente. De vez em quando passamos por um conflito onde trabalhamos com alguém, onde estudamos com alguém, onde congregamos, que é o que seria inadmissível, mas tem pessoas que vivem conflitos, onde congregam. Tem uma irmã que sempre pede oração porque é perseguida onde congrega. E não é a primeira pessoa que me pede oração, não. Nesse sentido, não. Muitas já me pediram oração nesse sentido. Né? Está passando por provação na igreja que congrega. Um lugar onde as pessoas menos imaginavam passar por uma situação conflitante, socialmente falando. A gente tem esses problemas sociais. Até porque, a exemplo de nós, o outro é carne. E a exemplo do outro, nós somos carne. Às vezes nós também criamos problemas com as pessoas. Né? Mas, quem está por trás disso tudo, irmãos, é o adversário das nossas almas. Aí você vem de me dizer assim: Pastor Amaro, o senhor é daqueles que tudo culpa o diabo? Aí eu vou perguntar a você: você é daqueles que defende Satanás? Você é advogado do diabo? Eu tenho consciência que os seres humanos têm uma parcela de culpa. Nós temos uma parcela de culpa. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Nós somos responsáveis. Querendo ou não, também nós somos responsáveis. Nós também não somos essa benção toda, essas flores que se cheirem todas, esses cravos que se cheirem todos. Até porque eu sempre digo que eu não sou flor que se cheire. Se eu fosse alguma coisa de cheirar, não era flor, era cravo. Eu, Amaro Corrêa. Eu admito que, sem às vezes me aperceber, eu me torno uma cocadinha de sal. Difícil de engolir. Né? Eu entendo. Eu sou humano. Sou humano. Você também é humano. Mas nós precisamos vigiar. Primeiro porque, uma vez cristãos, nós precisamos, no que depender de nós, termos paz. Precisamos frear nossa língua. Precisamos medir as nossas palavras. Precisamos vigiar. Né? Precisamos cuidar de ser bênção e não maldição. O outro também precisa disso, fazer isso. Mas nós que temos o conhecimento, a maturidade, a espiritualidade, a sensibilidade, o entendimento, aí a grande responsabilidade se torna nossa.
Por exemplo, você está no relacionamento conjugal e aí o outro cônjuge não faz por onde a relação ser boa, vocês serem felizes. Você não é atendido pelo seu cônjuge. E agora, o que é que você deve fazer? Chamar, conversar. E se a falta é a relação, aí você procure se espiritualizar. Porque enquanto você estiver no anseio da sua carne e o outro não lhe atender, você, e tem gente passando por isso e sabe o que eu estou dizendo, você vai ficar em um estresse só e com uma vulnerabilidade para a tentação de Satanás muito grande. Paulo diz isso em Coríntios. Paulo diz isso em Coríntios, né? 1 de Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo trata deste assunto. Não era nem pauta dessa fala, mas é como eu sempre digo, nós pregadores devemos trazer conhecimento ao povo. Mensagem não se prepara, é Deus quem manda e a gente entrega. E isso é mensagem agora. Para você, meu irmão, minha irmã, que está sendo vítima da defraudação do outro, sem consentimento mútuo. E Satanás está lhe tentando. Procure se espiritualizar. Porque quando um cônjuge defrauda o outro, sem consentimento, ou seja, falta na assistência, né? Satanás tenta pela incontinência. Quando você, marido, não assiste a sua esposa, você está expondo ela à tentação. Quando você, esposa, não assiste seu marido, você está expondo ele à tentação. Aí a palavra vai para você, meu irmão, minha irmã. Se espiritualize. Se espiritualize. Não? Porque observemos que quem quer a desavença é Satanás. Isso. Entre as pessoas onde moram, entre as pessoas no seio da família, entre as pessoas onde trabalham, onde estudam, onde congregam. A ideia de Satanás é lhe tirar do foco. E esses conflitos lhe tiram do foco. Já pensou, você está sendo afrontado pela pessoa direto? Isso é para perder o foco. Há pessoas que abusam da sua paciência, da sua tolerância. Pessoas que querem tirar proveito da sua paciência, da pessoa bacana que você é. O diabo está querendo tirar você do foco. Está querendo criar um monstro dentro de você. Está querendo fazer que a sua natureza pecaminosa aflore. E quando a pessoa já foi da derrota, eu me lembrei agora da expressão de um colega que me disse dia desses: Pastor Amaro, eu já fui da derrota. Aí eu disse, engraçado, nunca ouvi ninguém dizer isso. Ele, pastor, eu já fui da derrota. E ele foi da derrota mesmo. Ele já mandou algumas pessoas para a eternidade. Mandou mesmo. E ele era da derrota mesmo, como ele disse. Ele botou ordem, mas ao mesmo tempo botou terror onde morava.
Aí o diabo quer, de repente, que esta pessoa volte ao vômito como um cachorro. E se você não era assim, o diabo quer fazer você assim. Quer que você perca, aí você perde a paz, a liberdade, porque depois o diabo vai estar rindo da sua cara, vai fazer você ver o sol nascer quadrado, como é a linguagem antiga, ficar atrás das grades. Essa expressão, o sol nascer quadrado, é a linguagem antiga para detenção que as pessoas usavam. Hoje, aliás, eu tenho conhecimento que as pessoas tomam banho de sol, né? Então não vê o sol necessariamente em alguns lugares. Literalmente atrás da grade, não vê. Mas é uma metáfora para a prisão. O diabo quer que tu perca a tua paz. O intento dele é esse, João 10:10. É roubar, matar e destruir. Aí você tem que se ligar que essa provocação tem um percentual da personalidade da pessoa, do temperamento da pessoa, mas tem um grande percentual de Satanás, que é quem está por trás, movendo isso, criando esse clima de discórdia na empresa, na faculdade, no cursinho, na escola, dentro de casa, na família, na igreja, pastor, na igreja. Na igreja. O diabo só não tem mais acesso ao céu, como já ensinei aqui. Mas entre nós, igreja somos nós. Ele entra no templo e circula em nosso meio, quando o crente não vigia. Não tira por onde, viver em paz. Não procura ser manso, não procura ser pacificador. Como é imprescindível o cristão ter em mente o Sermão da Montanha. Não decorado, mas para vivenciar. Porque se você vivenciar o Sermão da Montanha, você vai estar literalmente revestido dessas armaduras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, ou seja, não é contra o irmão, o vizinho, o parente, o colega da escola, do trabalho, da faculdade, da igreja. Não. O que está por trás disso é Satanás. As pessoas são responsáveis? Têm, sim, responsabilidade, porque elas também têm a consciência do que estão fazendo, porque elas não estão inconscientes, elas não estão possuídas, aqui já é o departamento, porque quando Satanás possui uma pessoa, a pessoa fica sem a devida consciência. Mas as pessoas fazem as coisas conscientes, então elas têm parcela de culpa. Vamos prestar conta a Deus. Mas é importante que o cristão entenda que isso é para perder aquilo que vem para você perder o foco no seu intento de agradar a Deus, no seu intento de morar no céu, no seu intento de viver em paz, no seu intento de se dar bem, na honestidade, na decência. Quem está movendo por trás dos bastidores é o inimigo das nossas almas. Nós precisamos estar atentos. Olha, isso aí é coisa do inimigo para gerar intriga, para gerar inimizade, para separar o casal, para você perder o emprego, para você perder o funcionário bom, para você perder a amizade na escola, na faculdade, para você ter problema com o vizinho, para a família viver em conflito. Olha, uma coisa ruim é uns parentes em conflito, porque em época de
de festa, aí fulano não vai porque Beltrano vai porque o ciclano vai. Pense no negócio desagradável. Pense no negócio desagradável. Procure fazer as pazes. Procure liberar perdão. A gente ministrou sobre liberação de perdão esses dias aqui. Porque quem gera esse tumulto é Satanás. É o diabo, irmão. Quem quiser ser advogado do cão, que seja. Não estou dizendo que as pessoas não são responsáveis. Não estou dizendo que as pessoas não têm culpa. Tem. Porque são conscientes. Estão possuídas. Já ouviu aquela expressão, tá com inimigo no couro? Pronto, é por aí. Agora vai dizer uma pessoa isso, ela sem estar possuída, para tu ver com quantas madeiras não é criou a arca. Não diga isso a ninguém. Não diga isso a ninguém. Além de não dizer isso a ninguém, não chame ninguém de terra seca. Pode até chamar de terra, mas não chame de terra seca não, porque terra seca é lugar de demônio. A Bíblia diz que quando o inimigo sai do homem, vai por lugares áridos. E quando volta, encontrando a casa arrumada, limpa, tal, porém vazia, vai, chama consigo mais 7 espíritos imundos e o estado da pessoa fica pior do que antes. Então, terra seca é lugar de demônio. Não chame ninguém de terra seca. Pode até chamar de terra, mas não chame de terra seca, não. Tomai as armaduras de Deus, para que possa resistir no dia mal. Olha aí, a presciência do Senhor reinando. O dia mal vem. O dia mal vem. E havendo feito tudo, ficar firmes. Está, pois, firme, tendo cingido os lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. A verdade é a palavra de Deus. João 17:17. A verdade é a palavra de Deus. A couraça da justiça. A justiça é a palavra de Deus, que é a lei. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O evangelho é norma, doutrina. Tomando sobretudo o escudo da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Olha aí, é a palavra. Com essa palavra, por exemplo, que eu acabei de dar, se você ouvir, meu Deus do céu, se você prestar atenção, se você vivenciar, você vai apagar esses dardos inflamados do maligno na tua família, onde tu estuda, onde tu passa, onde tu trabalha, onde tu congrega. Tu vai apagar. Porque aí tu vai se ligar. Eita, eu acabei de ouvir o pastor dizendo que é Satanás que está causando isso para me prejudicar ou para prejudicar alguém. Pela palavra. Quem está nos bastidores, quem está por trás desse movimento de contenda, de disse-me-disse, de leve trás, de provocação, de enfrentamento, de intimidação, de ameaça, de fofoca, de intriga, de rixa. Tudo isso que desagrada a Deus. E a 7ª, a gente leu um dia desses aqui, a alma do Senhor abomina o que semeia contenda entre irmãos. Porque é Satanás puro atuando na vida da pessoa. Aí com a palavra, esta palavra, você apaga os dardos inflamados do maligno. Tem que se ligar nisso. Mas uma das coisas que a gente menos faz, irmão, é vigiar. A gente canta, a gente, como diz o hino Festa de Crente, a gente canta, a gente pula, a gente ora, a crente recebe vitória e coisa e tal e pá. Mas uma das coisas que a gente menos faz é vigiar. A gente dá muita glória a Deus, a gente dá muita aleluia, a gente lê muita Bíblia, a gente entrega muito decreto, a gente recebe muito decreto, a gente entra no mistério, a gente entra no prado, no reteté, no manto, no deprove, a gente
Tem gente que roda agora a baiana, tem gente que é espadachim e sai cortando no ar, aquela coisa toda. É muito movimento, mas uma das coisas que a gente menos faz é vigiar. É vigiar. A gente vigia muito pouco. Não é? A gente nem vigia na preventiva, nem vigia na remediativa. Porém, se a gente vigiar, a gente vai prevenir muita coisa. E já diz os mais antigos, prevenir é melhor. Completa a frase? Escreve aí no YouTube, prevenir é melhor, completa a frase. No Instagram, prevenir é melhor que... Escreve aí no Face, prevenir é melhor que... Escreve aí. Ou então manda um áudio no Zap, para eu botar depois. Prevenir é melhor que... É melhor prevenir. É melhor obedecer... Pronto, vamos para a Bíblia. Que aqui é tudo Bíblia, né? É melhor obedecer que... Complete. É melhor obedecer do que... Pronto, interaja no Instagram, no YouTube, no Zap, no Face, no Zap. E esta palavra ajuda nisso. Por isso que eu volto a dizer a você, procure, se não conhece, uma vez por semana, ler o Sermão da Montanha. Onde é que eu acho isso, pastor Amaro? Mateus, começa ali. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5. Sermão da Montanha. Tem gente que só fica nas bem-aventuranças, né? Mas tem muita coisa. Tem muita coisa. Só tem as bem-aventuranças não. Tem muita coisa bacana. Viu? Louvado seja Deus. Tem muita coisa massa. Para que você, meu irmão, minha irmã, apague os dardos inflamáveis do maligno. Aleluia. Vai até o versículo, até o capítulo... deixa eu dar aqui para vocês um bisu. Pronto. Vai até o versículo 29, que é o último versículo do capítulo 7. Olha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. 5, 6 e 7. 3 capítulos. Eu sugiro que você leia isso aqui uma vez por semana, pelo menos. Isso vai te ajudar tanto, irmão. Mas tanto. Tanto, aleluia. Tu vai ser um crente diferenciado. Vai ser um crente diferenciado. Amém? Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí o verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Inclusive, deixa eu só voltar aqui ao capacete da salvação. Capacete é um instrumento que protege a cabeça por fora, né? Esse capacete, ele é extraordinário, porque ele protege por fora e por dentro. Que a palavra impede do mal que vem prosperar, da seta, aquilo que a gente chama de seta do maligno, prosperar. E trabalha por dentro, porque quando você cria memória, além de ajudar você que prega a pregar, eu sempre digo que quem lê Bíblia sempre tem o que dizer, ajuda você a se defender contra os ataques de Satanás. Quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, a palavra de Deus nos diz que ele sempre respondeu: está escrito, está escrito, está escrito. Pula do cenáculo, que aí ele vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito. Aí Jesus disse: mas está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás.
Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, não só de pão viverá o homem. A palavra. Procure ler a Bíblia. Além de ler Bíblia para aprender Bíblia, como eu sempre digo, tem gente que quer conhecer Bíblia sem ler Bíblia, aí fica difícil. Para aprender Bíblia, tem que ler Bíblia, né? E você também vai estar se municiando. Você vai estar se municiando. Se municiar é se colocar armas à sua disposição. É a bala no pente do revólver, entende? É a pólvora, é o chumbo. Se for o caso da antiguidade, é a espada. Contra os ataques do adversário. Procure ler Bíblia, benção. Evite estar perdendo tempo vendo TikTok, vendo esses vídeos bobos do Instagram, essas coisas sem edificação do YouTube, do Face. Evite estar perdendo tempo com isso. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Procure ocupar seu tempo com coisas que edificam. Procure ocupar seu tempo com coisas que lhe levem a algum lugar, que ajude você a ser alguém, que ajude você a ter alguma coisa. Louvado seja Deus. Aí o verso 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aquilo que eu falei, de que a palavra e a oração devem andar juntos, né? E aí Paulo pede oração por ele. Aqui é uma questão pessoal dele com os irmãos, para todo momento que ele fosse falar, o Senhor lhe pusesse a palavra no abrir da sua boca. É coisa que eu peço a vocês, né, que façam por mim, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, o mistério do Evangelho. Aleluia. Louvado seja Deus. Para que eu possa falar do Evangelho livremente, como me convém falar. Amém? Glória a Deus. Eu já estou numa idade e num tempo de fé que, se eu não tiver a liberdade de falar o Evangelho como me convém falar, eu não me deixo deter. Eu não me deixava antes, quando era mais novo. Aí eu me lembro que um colega disse assim a mim: faz muito tempo isso, mas você não pode falar tudo o que você quer onde você está. Eu digo: pô, eu falo. Se o YouTube derrubar a live, eu vou para o Instagram. Se o Instagram derrubar, eu vou para o Face. Se o Face derrubar, eu vou para o status do WhatsApp. Aleluia. Porque quando uma vez não me deixaram subir em um púlpito, o Senhor falou para mim: o campo é o mundo. E eu já pregava em praças, em ruas. Sou muito conhecido aqui em Recife. Já fui mais, hoje não muito não. Mas já fui mais conhecido aqui em Recife por pregar na Praça do Diário, por pregar na Dantas Barreto. E culto de rua é comigo mesmo. Sou fascinado por púlpito não, meu negócio é rua. Pensa num cabo para gostar de estar pregando na rua, sou eu. Louvado seja Deus, porque o campo é o mundo. O campo é o mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de eu ser o Amaro Corrêa, que vocês conhecem de rádio, e olha que eu faço rádio desde os 18 anos de idade. Porém, aprove ao Senhor, foram 6 anos na primeira edição da Rádio Tamandaré, 18 vai fazer, 18 anos do Acorda Bênção vai fazer agora em maio, dia
Dia 15 de maio, a corda besta, meu Deus, depois de amanhã, a corda besta completa 18 anos. 18 mais 6, 25. Esses últimos 25 anos. 18 mais 6. 24, desculpa, Sérgio. 18 mais 6, 24. Esses últimos 24 anos que o Senhor Deus resolveu projetar o meu ministério para o estado de Pernambuco. Foram os 6 da Rádio Tamandaré, 17 e 9 meses na Evangélica, e esses 2 últimos meses aqui. Já fazem 2 meses e 3 dias que eu estou aqui de volta à Rádio Tamandaré. Glória a Deus. Mas eu faço rádio desde os 18 anos de idade. Me converti aos 15 anos de idade. Antes desse tempo todo que vocês me conhecem, dessa projeção, eu sempre trabalhei em rádio também. Passei por várias rádios aqui da região metropolitana, né? Mas eu sempre preguei, mesmo em rádio, mesmo estando em rádio, sempre preguei nas ruas, nas praças. E Jesus foi tão bom para comigo, que quando eu entrei na Rádio Tamandaré, eu entrei fazendo o quê? Culto na rua. Era o semeador. Quem era o semeador da Rádio Tamandaré? Para quem não sabe, era eu, Amaro Corrêa. Na casa sou eu, né? Que eu estou vivo ainda. Mas quem fazia o semeador? Era o Linha Aberta para o Semeador, né? Era o mini trio que a rádio tinha. Nós começamos na Praça da Convenção, depois fomos para Dantas Barreto, e dali ganhamos a região metropolitana do Recife e o interior do estado de Pernambuco. E quem viajava era Amaro Corrêa, né? Eu e uma equipe que tinha. Fazendo culto nas praças, nas ruas. Quem gosta desse movimento está aqui. Felizmente não tenho muita mais saúde para estar fazendo isso. Eu me lembro que aí Jesus me pegou e me colocou dentro do estúdio. E aí eu passava a dirigir ciclo de oração, vigília, passei um tempo dirigindo consagração, o Domingão 100% Jesus. E eu dizia no palco, eu sou feio, mas tenho talento. A fim que aparecesse um empresário para investir em mim, né? Me ajudar a gravar um CD, a fazer eventos. Aí o Senhor disse assim a mim, você não disse que queria ter para investir na obra? O Senhor me lembrou essa palavra. Eu estava, na época, comecei a fazer economia para ter a minha primeira casinha. Aí eu peguei, tirei o dinheiro da poupança, comprei um som. Com este som eu fiz 52 cruzadas evangelísticas. Cultos em praças, em campo de futebol, não em estádio, campo, né? Aquele terreno grande que a turma joga bola. Louvado seja Deus, que quem gosta de rua está aqui. Levei tanto sol que estou preto, aleluia. Glória a Deus. Então, o campo é o mundo. Bendito é o nome do Senhor. Né? Sou embaixador pela misericórdia. Sem ser em cadeia. Né? Paulo era em cadeia. Porque quem mais era preso aqui era Paulo. Louvado seja Deus. E aí, para terminar essa abordagem, é uma fala de Paulo, irmãos, que eu me apeguei a ela, que era que Paulo, observe isso aqui. Ora, verso 21, capítulo 6 de Efésios, verso 21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. Paulo era fazedor de tendas, todo mundo sabe disso. Mas aqui Paulo está se referindo aos seus negócios, era a obra. Não era meio de vida. A gente já viu isso em Coríntios, que Paulo ele abre mão de receber o salário da igreja de Corinto, por causa dos mercenários que tinham lá, e para ele não ser tirado por esses outros, ele evitou receber a ajuda dos irmãos. Quem ajudava Paulo era a igreja da Macedônia.
Então ele não encarava o evangelho como meio de vida. Porém, o seu negócio era a obra. É o que eu digo a você e eu sempre digo a mim e digo sempre às ovelhas. Encare a obra de Deus como um negócio. Esse negócio não é algo aleatório, é um investimento, é um empreendimento. O negócio aqui é uma espécie de empreendimento. Quando você faz um empreendimento, você dorme pensando nele, você acorda pensando nele, você passa o dia pensando nele, em como aquele empreendimento, aquele negócio, ir bem, faturar, não quebrar, prosperar, progredir. Você se ocupa, é ou não é? Hã? Quando você faz um investimento, quando você faz um empreendimento. Assim deve ser o nosso pensamento no reino de Deus, na obra de Deus. Irmão, eu passo mais tempo. Olha, eu faço 2 faculdades. Eu faço outros cursos online que tem que fazer. Eu não paro de pensar na obra. Aliás, eu estou fazendo o que estou fazendo e sempre fiz o que fiz, pensando na obra. A gente desenvolve a Igreja Mais Que Virtual. Tem o projeto Igreja Mais Que Virtual. E aí, esse meu trabalho, que é fora das 4 paredes do templo, é dentro das 4 paredes da casa do pessoal, que eu visito. Se for o caso, eu faço um curativo. Se for o caso, eu dou orientação de enfermagem. Né? No outro, que eu sempre fiz, escuto as pessoas, oriento, que não é o papel, claro, de um psicólogo, tá? Mas aí, como pastor, eu faço isso. Como pastor, eu oriento à luz da Bíblia. Eu não digo faz isso, faz aquilo outro, eu oriento. Eu faço a pessoa dar um giro de 360 graus. A decisão final é sua. Como pastor, eu faço isso. Como pastor, eu faço isso. Existe uma abordagem na psicologia que ajuda você a fazer isso, inclusive. Né? Mas como pastor, o papel é esse. Louvado seja Deus. Eu não consigo ficar sem pensar na obra. Aí eu penso na obra ministério, denominação. Eu penso na obra a convenção que eu presido. Eu penso na obra programação 100% Jesus da Rádio Tamandaré. Eu penso na obra vocês, irmãos ouvintes, que me manda pedido de oração, que fala comigo, pastor. Dia desse irmão falou, pastor dele, tive que entrar em contato com o irmão porque fiquei preocupado com ele. Não estou tocando trombeta, não. Eu estou dizendo que o que eu ensino, o que eu prego, o que eu oriento você, eu sugiro que você faça, porque é bênção para a sua vida. Paulo tratava o fazer a obra como se fosse um negócio, ou seja, ele não parava de pensar. Ele ia dormir pensando, ele acordava pensando, ele dormia para fazer e acordava para fazer. Irmão, quando você... Eu já tentei ser empresário por várias vezes. Tentei ser empresário com um colega mecânico, tinha 3 carros, eu vendi os 3 carros, perdi os 3 carros, deu para comprar um carro de mão. Já investi no ramo de... Quando eu estava ganhando dinheiro, né? Hoje não estou ganhando dinheiro, não. Eu investi no ramo de marcenaria, foi um golpe. Eu investi no ramo de uma pizzaria, não deu certo com outros irmãos. O meu último empreendimento foi uma lanchonete, o Espaço Abençoado, também não deu certo. O pessoal que começou comigo me deixou... Não deu para ver navio, porque até alaga lá na frente, mas não dá para passar navio. Aleluia. Lá na frente, lá na frente, aqui onde a gente está, não. Já tentei sim. E você vai dormir pensando, acorda pensando, e se for o caso, até sonha. Você fica tão com a mente ocupada naquilo, como diz Salomão, das muitas ocupações que vêm os sonhos. Você até chega a pensar, a sonhar. O negócio de Paulo era a obra. Era a obra. A obra de Deus. E a obra de Deus é cuidar de vidas. É fazer o nome do Senhor ser glorificado.
é tornar o Senhor conhecido. Escreve isso aí, vocês que gostam de escrever as coisas que, modéstia à parte, eu falo. Fazer obra de Deus é cuidar de vidas. Essa aí você já conhece, né? Essa outra você já deve conhecer. Quem me escuta há mais tempo já conhece. Mas quem não me escutar há muito tempo, escreve aí. Fazer obra de Deus é promover o Evangelho. Escreve essa outra aí. Fazer obra de Deus é fazer o nome do Senhor ser glorificado. Deu para escrever isso tudinho? Senão depois escuta a live e anota. Escreve essa outra aí. Fazer a obra de Deus é minimizar o sofrimento do outro. Essa é bonita, né? Amém? Então, procura fazer a obra de Deus. Esta palavra mexeu com você, o livro de Efésios mexeu com você, lhe exortou, lhe edificou, lhe consolou. Ah, se fez isso, né? Foi mais do que a voz de Amaro Correia. Foi a voz de Deus, a voz do divino.